Salve, salve, minha galera! Dando continuidade aí à nossa aula sobre citologia, sobre a célula, tá? Então, só relembrando aí a aula anterior, nós falamos aí o ramo da biologia que estuda as células, chamado de citologia, tá? Verificamos também como se formou basicamente lá os seres vivos, né? Depois da formação do planeta Terra, né? O chamado origem da vida, vocês vão ver isso depois, com mais calma. Falamos dos indivíduos procariotos, onde estão as bactérias, por exemplo. Então, procariotos são indivíduos aí que o seu material genético ele não está delimitado por uma membrana chamada de carioteca. E agora nós iremos falar aí dos indivíduos eucariotos. Então, essa aula também consta lá no capítulo 5, tá? Então, eu só dividi o vídeo em duas partes, para não ficar muito longo para vocês. Então, vamos falar agora das células eucariontes. Então, se em procariontes eu não tinha uma membrana que envolvesse esse material genético, aqui eu vou ter, tá? Então, todas as células eucarióticas, que é a grande maioria, vão ter essa membrana chamada carioteca envolvendo esse material genético, beleza? Tá. Basicamente, eu tenho aqui célula animal, uma célula vegetal. Poxa, professor, como é que eu consigo, visualmente falando, como é que eu consigo identificar o que é uma célula animal e uma célula vegetal? Vou dar uma dica para vocês. Aliás, algumas dicas, tá? Tá. Ao primeiro momento, as células animais são mais arredondadas, beleza? As células vegetais são mais retangulares, hexagonais, pentagonais, tá? Mas elas não têm um formato arredondado. Essa é a primeira coisa. Isso eu estou falando no visual, vendo uma imagem, ok? Se vocês repararem, em uma célula vegetal vai ter essa estrutura em azul aqui, ó, chamado de vacúolo. Esse vacúolo é como se fosse uma bolsa. E essa bolsa vai acumular água. Em células vegetais ele é bem grande, certo? Em célula animal não tem. Então, ó, já consigo identificar duas coisas, né? Formato e um vacúolo que célula vegetal tem e célula animal não possui. Tem outra coisa, professor? Sim, tem mais duas outras coisas. Célula vegetal vai ter uma estrutura externa chamada de parede celular, tá? Bactérias também tinha, lembra? Então, parede celular. Só muda a composição química, tá? Que não vale salientar nesse momento. Então, célula vegetal também tem uma parede celular. Célula animal, não tem isso. E por fim, mas não menos importante, eu vou ter uma estrutura chamada de cloroplasto. Cloroplasto seria uma organela, um organoide, tá? Como se fosse o órgão da gente que faz uma função, que vai obter um pigmento chamado de clorofila. E aí essa clorofila vai absorver a energia luminosa do sol para realizar o quê? O quê? Fotossíntese. E na fotossíntese se produz o próprio alimento. Que alimento é esse, professor? Glicose. Tá? Então o alimento que os vegetais produzem, porque possuem clorofila, é glicose. Tá? Então glicose é o principal combustível, é o principal alimento de todas as células. Beleza? E normalmente ele é obtido através da fotossíntese. E com células vegetais não é diferente, ok? Então aqui eu tenho uma porção de estruturas, tá? Então o núcleo nós já vimos, tem os dois, função de armazenar as características hereditárias. Eu vou ter um núcleo, que seria o núcleo do núcleo, tá lá dentro, tá? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Eu vou ter uma estrutura chamada de retículo endoplasmático rugoso. Ele vai ter a mesma função lá dos ribossomos que vimos em bactérias, tá? Ele é rugoso porque tem um bocado de ribossomos preso a ele, certo? É como se a gente fizesse um brigadeiro, né? E colocasse o granulado. O brigadeiro, a massa do brigadeiro seria o retículo endoplasmático. E o granulado, que você coloca nele, seria os ribossomos. E ele passa a exercer a mesma função, tá? Retículo endoplasmático liso, também tem nos dois, tá? Ele vai realizar a função de transporte das substâncias lá, tá? E produz lipídio, gordura. Lisossomos tem a função do nosso sistema digestório, digerir as substâncias, tá? Digerir as substâncias. Então tudo que a célula engloba
passará lá por lisossomo para ser digerido, ok? Complexo de Golgi, ou complexo golgiense, tem a função de armazenar. Então ele armazena tudo que a célula vai lá produzir, lá vai armazenar, tá? Dentre outras funções. Mitocôndria também tem nas duas. Tem uma coisa legal. Meu irmão, por exemplo, caçula, me chama de mitocôndria. Eu tenho um apelido pra caramba. Você me coloca apelido de bactéria. Vocês me colocam apelido de mitocôndria. Eu não sei não, viu? Mas tranquilo. Então, mitocôndria é como se fosse a respiração da gente, tá? Então, é a organela que será responsável pela respiração celular. Beleza. Então, vai produzir energia pra gente, tá? No caso, para a célula. Citoplasma já falamos, e os ribossomos também têm a mesma função do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, só repetindo, o que é que diferencia célula animal de célula vegetal? Perdão, seu formato, certo? Vacúolo, que célula vegetal tem, animal não possui. Cloroplasto, que vegetal tem e animal não possui. E parede celular, que vegetal tem e animal não possui. Beleza? Tranquilo? Eu sei que é um pouco complicado, mas com o tempo a gente pega direitinho isso aí. Valeu? E aqui, por fim, exemplo de células humanas. Então, algumas células que possuem no nosso corpo, tá? Então eu vou ter uma célula muscular, tem várias fibras aqui, tá vendo? Nós temos 3 tipos de músculo. O estriado esquelético, que fica preso ao esqueleto. Aí essa contração, nós temos controle sobre ela. Nós temos um tipo de músculo que nós não temos controle e a contração dele é bem lenta, a do estriado é bem rápida, tá? Então, lá por exemplo, do intestino delgado, que é bem lento, é como se fossem movimentos ondulatórios, ok? E tem o último músculo, que é o cardíaco do coração, que nós também não temos controle sobre ele, mas ele é bem rápido, certo? Eu tenho aqui uma célula sanguínea, que é uma hemácia. Hemácia também pode ser chamada de glóbulo vermelho ou eritrócito, o mesmo nome, tá? Glóbulo vermelho, que vai ter um pigmento lá chamado de hemoglobina. Célula nervosa, parece uma estrela, né? Tem uma célula aqui que tem uma coisa interessante, ela nunca se divide, certo? Ela trabalha tanto, 24 horas por dia, que ela não tem tempo de se dividir. Célula cardíaca, ou seja, do coração, célula do fígado e célula do intestino. O que é essas pontinhas aqui? Essas pontinhas aqui servem para absorver o alimento. Quando o alimento, a gente vai digerindo o alimento, ele vai lá e vai absorvendo, tá? Então vai passar para o intestino, depois para a corrente sanguínea, tá? E todas elas vêm de uma célula em comum. Ó, lembrando lá, nós viemos do espermatozoide e do óvulo, que formou uma célula ovo. Essa célula aí começa a formar as outras tantas, certo? Então, tá aí, gente, a questão da célula eucariótica, tá? Que faz parte aí, então, protistas, as algas, os protozoários, os fungos, as plantas e os animais, todos esses aí são dotados de células eucarióticas. Beleza? Tá. Mas nessa onda aí de coronavírus, e aí, como é que faz? O vírus está onde? Procarionte, eucarionte, ou como é? Gente, vírus, eles não estarão englobados em nenhum desses grupos, nem procarioto, nem eucarionte. Por que, Wendel? Porque é o seguinte, segundo a teoria celular, diz o quê? Que todo ser vivo, ou seja, para ser considerado ser vivo, ele tem que ser dotado de quê? De célula, exatamente. E vírus não é formado de célula. Então o vírus ele é estudado à parte, certo? Mas o que é vírus? É um agente infeccioso muito pequeno, repito, somente visível ao microscópio eletrônico, então o óptico não tem possibilidade de verificar ele, tá? Ele é muito menor que bactéria, desprovido de metabolismo independente. Isso quer dizer que ele não consegue viver sozinho. Ele precisa entrar em algum tipo de célula para sobreviver, para se reproduzir, certo? Por isso que nós dizemos que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer dizer intra? Dentro da célula. Ele precisa penetrar a célula para se reproduzir. Então, o coronavírus fica como? Aí, em superfícies lisas, não é isso? Por algum tempo. Só esperando a oportunidade para que ele se agrupe no organismo humano e ele aí entre nas vias respiratórias.
Por isso que boca, né, nariz, são locais mais propícios para se contrair o coronavírus, certo? Então cuidado com isso. Aqui alguns tipos de vírus, tá? Então aqui o vírus da HIV, hepatite B, vírus ebola, adenovírus, o influenza, que é o da gripe, tá? Aliás, o coronavírus é muito parecido com esse aqui, muito parecido mesmo. Vírus da raiva, um bacteriófago, parece uma nave espacial, né? Papilomavírus, que é o HPV, que daí rotavírus, vírus da herpes simples, então alguns tipos de vírus aqui, tá? Então, algumas doenças virais como HIV, então aqui tem muitas doenças, tá? Então a gente pode ver aqui uma porrada deles, e algumas delas aqui são pandemias, né? Viraram pandemias, né? Então HIV, por exemplo, a influenza e o coronavírus virou uma pandemia, tá? Então, quais são as características do vírus? Então, o vírus são micro-organismos que são acelulares, ou seja, não possuem célula, são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Dependem de uma célula para se reproduzir. Então, essas são as características dadas aos vírus. Posteriormente, nós iremos estudar reprodução viral, enfim, que não vem ao caso agora, tá? Gente, mais uma vez, fica aqui a nossa videoaula, seria a parte 2, que é o complemento da parte 1, tá? Espero ter ajudado muito vocês. Essa aula é uma aula muito interessante. Espero que vocês também pesquisem outras fontes, que continuem fazendo as atividades. Já tem uma atividade lá postada para vocês fazerem, tá? Façam com calma, leiam bastante. Eu vou estar nas sextas-feiras, a partir das 11 horas, esperando vocês para tirar as dúvidas. Que não teve, só teve um aluno no dia de hoje, tá? Então, continuo mostrando para vocês que é sempre bom se precaver, tá? Continue em casa, fazendo suas atividades tranquilamente. E saúde, paz, beijo no coração e até a próxima!